E agora vamos ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Noiva atrasada não escapa de multa. O jornal A Tribuna, de 13 de fevereiro de 2011, traz um artigo que deve levar as noivas a evitar atraso na hora do casamento, senão multa em cima delas, diz a notícia. Na última semana, várias notícias pipocaram na internet sobre padres que cobram multas das noivas atrasadas, em várias partes do país. Mas, em Cubatão, essa prática já é antiga. Há mais de 6 anos, os noivos que se casam na Igreja Matriz Nossa Senhora da Lapa assinam um contrato de pontualidade, onde só é permitido um atraso de no máximo 15 minutos. Excedendo esse limite, multa. As noivas que têm problemas com a pontualidade no dia de núpcias e chegam depois do horário marcado para a celebração do casamento, acabam pagando R$400. Não é uma punição, é uma forma de disciplinar, criar regras, porque o atraso acaba sendo uma falta de respeito com o padre, com os convidados, com os noivos que irão se casar no horário seguinte, explica o padre Valdeci João dos Santos, pároco da Igreja Matriz. Pastor Natanael, qual a sua opinião sobre a atitude do padre em estipular uma multa de R$400 para a noiva que chega a mais de 15 minutos depois do seu horário de início da cerimônia religiosa do seu casamento? Eu não tenho nada a contestar pela medida tomada por este padre. Considero correta sua atitude e mormente da sua justificação em cobrar essa multa, pois, como justificou ele, o atraso da noiva compromete o casamento seguinte. E às vezes nós sabemos que o atraso de noivas é propositado, porque algumas noivas acham que é chique chegar atrasada e submetem os convidados ou o oficiante a um tipo de prova de paciência, meia hora, 1 hora depois. Eu, na minha experiência de pastor, tenho passado por isso. Ficar ali, porque como pessoa responsável, sempre chegamos antes do horário marcado para início do casamento, às vezes meia hora, 15 minutos antes, para não comprometer, e espera, e a bonequinha está chegando atrasada de propósito para esperar que encha mais a igreja de convidados. Então, isso não é correto e eu não tenho nada a criticar contra a medida tomada pelo pároco de Cubatão. Que se previnam as noivas que costumeiramente chegam atrasadas. Agora, aproveitando o gancho da notícia lida, eu pergunto, são sempre necessárias as festas de casamento? Não. Mas, em meio a inúmeras preparações para o início de uma vida a dois, os noivos, normalmente, também se preocupam com a festa de casamento. E quanta preocupação em torno disto. Festa realmente é muito bom. Poder receber os familiares, amigos, vizinhos e comemorar um evento que na vida de alguns é o único. Como antigamente se dizia no final dos casamentos, até que a morte os separe. Depois do juramento de fidelidade por ambos os cônjuges, havia aquela invocação que só a morte os separe. Ora, se é uma festividade excepcional na vida de certas pessoas, até que uma festa de casamento não é nada normal. Só que
há casais que estão entrando assim na vida conjugal de forma precária economicamente falando. Não tem muitos recursos. As economias foram no vestido da noiva e outras despesas atinentes ao casamento. Agora, fazer uma dívida para pagar futuramente, sem meios financeiros para isso, traz já para o casal uma entrada para o casamento que vai impedir aquele bom relacionamento devido à preocupação que surge. Então, há possibilidades de dar uma festa? Muito bem. É importante. Mas se não houver possibilidade, mais prudente é fazer a coisa mais simples. E o que é fundamental para a união do casal e um casamento do tipo antigo, até que a morte nos separe? Fundamentalmente, há um texto na Bíblia que nos mostra onde deve haver esse fundamento para um casamento duradouro. O livro de Eclesiastes, capítulo 4 e versículo 12, tem uma figura de linguagem que revela muito bem o que pode constituir um marco que venha trazer para o casal um casamento do tipo que temos mencionado, duradouro, até que a morte os separe. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Bom, aqui nós temos nesse versículo 2 partes. Primeiro, se alguém prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. Isso é do conhecimento de cada pessoa. Mas essa expressão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, é uma expressão pouco conhecida. E queremos dizer que esse cordão de 3 dobras, que não se quebra tão depressa, significa que o casal precisa estar unidos entre si, marido e mulher, e ter uma terceira pessoa que venha ainda estreitar mais este relacionamento. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Nos dias do seu ministério público, segundo a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia que Jesus realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus não era antissocial. Ele foi convidado por sua própria mãe, que devia ser conhecida da família, e ele foi com seus discípulos. Agora, diz o texto bíblico que em meio à festa, acabou-se o vinho e a festa poderia terminar antes do tempo. Um fracasso. Foi quando Maria, que havia convidado Jesus, como dissemos, falou com seu filho sobre o problema, e aí Jesus atuou milagrosamente, multiplicando o vinho. Está no livro de João, 4º Evangelho, capítulo 2, versículo 13, até o versículo 11. Vamos ler. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem,
então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então a pessoa que coloca esse cordão, que simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo no seu relacionamento conjugal, é aquela pessoa que é o centro da família. E essa família, então, vai dirigir seus passos sempre de acordo com os ensinos da palavra de Deus, exarados principalmente pelo Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6 de Mateus, Jesus dá conselhos sobre o problema da concupiscência, para evitar separações trágicas. E nós temos então mais conselhos na Bíblia Sagrada. E eu quero dizer, se você é uma pessoa que está em fase de noivado, vai casar-se, coloque Jesus dentro do seu lar, que ele seja a pessoa importante, que vá reger os passos do casal, para que vocês tenham um casamento duradouro e possam ter uma família feliz, que é a vontade de Deus. Por exemplo, no livro de Josué 24:15, Josué é um líder do povo de Israel, um vencedor em batalhas. Ele, quando chegou ao final da sua vida, ele exortou a todo o povo sobre a sua situação, que agora não podia mais dirigir o povo. Então ele disse: escolhei vocês a quem vocês querem servir. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso indica uma casa, uma família que está sob a direção de Deus. Eu e a minha casa, minha família, serviremos a Deus. E Deus aprecia pessoas que assim o fazem. Pastor, e qual a recomendação bíblica no tratamento entre marido e mulher para que haja harmonia entre o casal? Eu quero recomendar duas passagens bíblicas. A primeira, que está no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao versículo 32. São palavras do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso e que podem ser muito bem aproveitadas nos dias de hoje pelos que estão em fase de casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o título desta parte da Bíblia é Os Deveres do Casamento. Primeiro, dá conselhos à mulher: sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E, em segundo lugar, dá conselhos ao marido. Assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
Ora, nós vemos tantos desenlaces matrimoniais, e esse mundo de pessoas que casam e descasam nos dias atuais, é quase um cumprimento profético, como disse Jesus em Mateus capítulo 24. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. É um tipo de casa e descasa, casa e descasa. E por que acontece isso? Porque falta o terceiro elemento, falta a pessoa fundamental dentro do lar que traga para nós o temor de Deus. E temor de Deus significa temer pecar contra Deus. Nós não queremos ofendê-lo. E vamos então manter o nosso casamento dentro da vontade de Deus, que é o seu desejo. Famílias felizes que vão formar então uma nova unidade, e assim é que deve ser a vida enquanto estivermos aqui neste mundo. Não esqueça, minha prezada ouvinte, de chegar na hora do seu casamento.